o sofrimento e a crucificação de Jesus. No coração da fé cristã, jaz uma história que transcende o tempo e o espaço. Uma história de sacrifício supremo, amor incondicional e redenção eterna. A paixão de Jesus Cristo, o Messias prometido, é um relato que começa muito antes de sua jornada ao Calvário, enraizado nas profecias e na expectativa de um povo. A traição de Judas. A traição de Jesus por Judas Iscariotes, um dos 12, é um dos momentos mais sombrios da história bíblica. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o Mestre, não com um ato de ódio, mas com um beijo, um gesto de amizade e respeito. Esse ato de traição não foi apenas uma afronta pessoal a Jesus, mas também um cumprimento das Escrituras que predisseram esse evento trágico. O julgamento injusto. Após sua prisão no jardim do Getsêmani, Jesus foi submetido a vários julgamentos, primeiro perante o Sinédrio, o conselho religioso judaico, e depois perante as autoridades romanas. Em cada etapa, as acusações eram infundadas e as testemunhas contraditórias. Mesmo Pôncio Pilatos, o governador romano, declarou não encontrar culpa em Jesus, mas cedeu à pressão da multidão, lavando suas mãos do sangue inocente. A coroa de espinhos e a via dolorosa. A coroa de espinhos tecida e pressionada sobre a cabeça de Jesus era um símbolo cruel de zombaria, representando o rei dos judeus na visão distorcida dos soldados romanos. Com cada passo ao longo da via dolorosa, o caminho de sofrimento que Jesus percorreu, carregando a cruz, a humanidade de Jesus foi evidenciada em sua vulnerabilidade e resistência física. A crucificação. A crucificação, uma das formas mais brutais e desumanas de execução, foi o destino de Jesus no Gólgota, o lugar da caveira. Pregado na cruz, Jesus foi suspenso entre o céu e a terra, um mediador entre Deus e a humanidade. Em meio ao sofrimento, ele expressou compaixão pelos que o crucificavam e cuidado por sua mãe, confiando-a ao discípulo amado. Está consumado. As últimas palavras de Jesus na cruz, "está consumado", marcaram a conclusão de sua missão terrena. Com essa declaração, ele indicou que a obra de redenção estava completa, o sacrifício perfeito oferecido, o véu do templo rasgado, simbolizando o novo e vivo caminho aberto para a humanidade até Deus. A ressurreição e a nova vida. O sepultamento de Jesus foi seguido por um silêncio que cobriu a terra. Mas na manhã do terceiro dia, o túmulo foi encontrado vazio. A ressurreição de Jesus é o clímax da história da Páscoa, uma vitória sobre a morte e o pecado, e a garantia da esperança eterna para todos que creem. Reflexão e celebração. A Páscoa é um convite para contemplar o profundo amor de Deus, que não poupou seu próprio Filho. É um tempo para reconhecer o custo da nossa liberdade e para celebrar a vida nova que nos é oferecida através da ressurreição. Que este período seja um momento de reflexão, gratidão e renovação da fé.
Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Mateus 28, 6 e 7.